e trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, é importante a gente saber o que a vitamina traz para benefício para o nosso corpo. Então resolvi fazer esse vídeo sobre vitaminas e vai ser muito interessante e vai te dar um grauzinho a mais também na sua mente, que esse é o objetivo dos meus vídeos, pessoal. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão à direita, pessoal, do seu vídeo e se inscreve no meu canal aí, tá bom, pessoal? Tô muito contente aí de estar com vocês mais uma vez com um vídeo também interessante. Eu achei muito interessante esse vídeo e tenho certeza também que vocês vão achar interessante, galerinha inteligente. Pessoal, tamo junto aí. Então vamos direto para esse vídeo aí, sem mais delonga, assiste o vídeo. Vitaminas e minerais essenciais para atender às necessidades específicas do corpo. O cálcio ajuda na formação e manutenção de dentes e ossos fortes, ajudando a reduzir o risco de osteoporose. Magnésio, necessário para a produção de energia a partir dos alimentos e para o funcionamento normal do sistema nervoso e muscular, e ainda essencial para a existência dos ossos e dentes. Iodo, essencial para a produção do hormônio tireoidiano. É importante para o funcionamento normal do sistema neurológico e essencial para a produção de energia a partir dos alimentos. Ferro está associado ao transporte de oxigênio pelo sangue e para a produção de energia a partir dos alimentos. Manganês, necessário para a produção adequada de células vermelhas no sangue, nos músculos e nos tecidos. Cobre, necessário para o funcionamento normal do sistema de defesa do organismo. Cromo, necessário para o metabolismo adequado dos carboidratos, proteínas e gorduras. Selênio, necessário para a resposta apropriada do sistema imunológico e para a absorção do iodo no metabolismo dos hormônios da tireoide. Molibdênio aparece como cofator de algumas enzimas, importante ao metabolismo, sendo importante para o funcionamento normal das células e para manter o crescimento normal. Vitamina A auxilia a forma e manter saudáveis a pele, olhos, dentes, gengivas, cabelos, mucosa e glândulas. É necessário para a visão noturna e diferenciação das cores. Vitamina C, antioxidante. Niacina, contribui para o desenvolvimento e estrutura saudável da pele e das membranas mucosas. Zinco, importante para o bom funcionamento do sistema de defesa do organismo. Ácido pantotênico, necessário para o metabolismo e a conversão de gordura em energia, e importante na formação dos hormônios e a substância que regulam o sistema nervoso. Vitamina B ajuda na formação das células vermelhas do sangue, DNA, RNA e fibras nervosas. Riboflavina auxilia na formação de células vermelhas do sangue e na boa estrutura da mucosa, da superfície da língua, da boca, dos olhos e do intestino. Vitamina B6, necessária para o metabolismo normal das proteínas e do ferro, além de seu transporte. Vitamina K, necessária para a coagulação normal do sangue e muito importante para manter o metabolismo e a resistência das estruturas ósseas do corpo. Tiamina é necessária para
para funcionamento apropriado do sistema nervoso e dos músculos. Biotina, necessária para a formação de ácidos graxos, também para o metabolismo e produção de energia a partir da gordura. Vitamina D, necessária para ossos fortes e crescimento normal em crianças, ajuda o corpo a absorver e utilizar o fósforo e cálcio da alimentação. E por fim, ácido fólico, necessário para a formação do sangue e para a divisão celular, especialmente do trato gastrointestinais. Ufa, pessoal, chegamos no fim do vídeo aí. Você gostou? Se gostou, dá o seu like e acione o sininho de notificação para que o YouTube venha te avisar dos próximos vídeos. Eu sou Moisés Cândido e agradeço por ter assistido e chegado até o fim. Pessoal, aciona aí o sininho que vai ter mais vídeos para você aí também. Tamo junto, hein, galera? É nóis. Fui!